E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje eu estou aqui com o Giliard para falarmos sobre o Dia Internacional da Mulher, que vai acontecer agora, dia 8 de março. E aí, Gili, manda um salve pra galera. Olá a todos os ouvintes aí, as pessoas que vão acompanhar depois. E vamos falar dessa data aqui, super importante, historicamente incrível, uma data que deveria ser lembrada e mais valorizada assim pela origem dela, do que aconteceu e de onde veio essa questão da luta. E Ricardo, tudo bem com você e como você tá? Tudo bem, tá um calor do cão, mas é coisa da região aqui onde eu moro mesmo. Fora isso, tá tudo bem, tudo tranquilo. E vamos aproveitar para convidar o pessoal também que vai acompanhar esse podcast para não se esquecer de seguir nossas redes sociais, o Twitter, Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube, nosso TikTok. É só procurar lá por The Geek News e vocês vão poder acompanhar nosso conteúdo especial produzido para vocês. Além de se inscrever na newsletter do nosso site para receber semanalmente notícias muito interessantes que a gente está atualizando sempre com muito carinho. Então, pessoal, vamos começar aqui esse podcast sobre o Dia Internacional da Mulher. Só para contextualizar, né, o Dia Internacional da Mulher, ele é reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher desde 1975. Porém, a história teve origem lá em 1857, então a ONU atrasou só 165 anos no reconhecimento da data, quando lá em Nova York um grupo de mulheres que trabalhavam 16 horas por dia numa empresa de tecelagem resolveram protestar, né, contra as más condições de serviço. Elas trabalhavam 16 horas por dia e ganhavam 1/3 do salário de um homem. Além disso, tinham crianças que eram forçadas a trabalhar lá com elas. E elas estavam reivindicando o quê? Salários iguais? Direitos iguais? Não. Elas estavam reivindicando redução na jornada de trabalho, de 16 para apenas 10 horas de trabalho por dia. E os donos ali não estavam muito satisfeitos. A sociedade naquela época tinha uma visão um pouco mais machista, muito mais machista do que atualmente. E como castigo para essas manifestantes, resolveram que elas tinham que aprender uma lição e trancaram elas dentro da fábrica e tacaram fogo. Foram mais de 100 mulheres e crianças mortas naquele dia. E então isso foi em 1857. E essa daí é uma questão, né? Foram 118 anos, tá? Até que a ONU reconhecesse a data. E hoje está completando 165 anos dessa fatalidade aí, dessa tragédia. E a gente comemora o Dia Internacional da Mulher atualmente com festa, carinho, demonstração de amor, flores e bombons e outras coisas mais, né? Bem diferente da motivação dessa data. Então, para a gente não esquecer a história por trás disso, tá aí o relato histórico para vocês. E, como costumamos dizer, né? A humanidade precisa que aconteça uma tragédia para poder ela seguir em frente e evoluir. Então, as mulheres conseguiram um pouco de espaço depois de uma grande tragédia e até hoje continuam lutando por melhores condições e direitos iguais. Exposto isso, vamos começar agora com a nossa lista do The Geek News, onde nós vamos apresentar para vocês algumas, bem poucas mesmo, só algumas mulheres que tiveram protagonismo, destaque na história da cultura pop. E nós vamos começar aqui com uma mais recente, que é a Michonne do The Walking Dead. The Walking Dead, que para quem não se lembra, tá na última temporada, a 11ª temporada, que tá dividida em 3 partes, são 24 episódios, e atualmente a segunda parte da temporada está sendo transmitida lá no Star Plus, que é o serviço de streaming da Disney com conteúdo mais maduro. E ela
não está na série. Ela saiu numa jornada na 10ª temporada em busca do Rick Grimes, que era o marido dela na série. Eles, inclusive, tiveram um filho, o Rick Jr., e ela foi em busca dele porque ela descobriu pistas de que ele não teria morrido, ele só estava desaparecido. Então, ela foi uma mulher que perdeu a família no início do apocalipse, ela aprendeu a domar zumbis, então ela chegou muito imponente com 2 zumbis escravos do lado dela para proteger ela, né? E ela era meio que uma ninja. Ela matava zumbis na base da katana. Yeah! E é isso aí. A Michonne, então, é uma mulher muito poderosa, uma das personagens mais poderosas e marcantes de The Walking Dead. E o que você acha aí da Michonne, Gili? Eu acho que The Walking Dead, né? Falar um pouquinho do seriado rapidamente, ele, com a saída de alguns personagens, o Rick e a Michonne, acaba, vamos dizer assim, desgastando um pouco a série, sabe? Aqueles personagens que já estão ali há muito tempo e, sei lá, a vontade acaba diminuindo assim, porque era a Michonne, em especial, era um personagem muito interessante, né? Ela passou por diversos problemas lá no início, né? E ela sempre demonstrou a força de enfrentar para ir para esse combate e depois começou a, vamos dizer assim, entender de novo a questão de confiança, de viver em grupo, de ajudar as pessoas. E a Michonne é um personagem incrível, sempre com a sua katana. Eu espero que você não tenha feito pra gravação da câmera aí, todos esses. Quem assistir em vídeo vai ver, vai ter easter egg. Então, assim, ela é um personagem incrível que conseguiram inserir muito bem nesse universo, e a saída dela, assim, eu acho que foi bem sentida, assim, pro pessoal que acompanhava. Eu acompanhava, eu dei uma distanciada. Legal. Então tá aí, a Michonne do seriado The Walking Dead. E como menção honrosa, a gente vai citar também, como que chama a menina do filme do jogo da Telltale? Clementine. A Clementine, que deu o título de jogo do ano pro The Walking Dead da Telltale. A Clementine, que ela não tem ligação direta com a série The Walking Dead, mas os jogos da Telltale, eles fazem parte do universo The Walking Dead. E era um jogo bem interessante, que ele era meio de exploração com alguns elementos de point and click e eventos, Active Time Events. Então era um jogo que promovia uma grande imersão. Inclusive até o Telltale, que faliu, depois desfaliu. Eu não tive a oportunidade de jogar todos os jogos, mas Giliard, que me apresentou, inclusive, esse jogo The Walking Dead, ele pode falar melhor sobre a personagem para vocês. Ela era uma criança, né, no primeiro jogo, e ela foi ensinada, né, a sobreviver, porque apenas uma criança nesse mundo de zumbis, né, bem extremamente complicado e selvagem, né, em termos. E aí o Lee, que acabou andando com ela, né, ensinando e como deveria se proteger, e depois ela trilha o próprio caminho dela e seguindo, se tornando uma mulher de força e uma pessoa que lidera grupos, que toma decisões difíceis e que lidera. Essa é a palavra, é liderar ali a situação, controlar e demonstrando grande capacidade. Então, Clementine aí, até pensei que poderiam, né, porque alguns personagens do seriado acabou aparecendo no jogo, mas só coisas pontuais. Até pensei que poderia ela aparecer, não sei como tá hoje, se apareceu, né? Não, como eu falei, acabei deixando um pouco de lado a série. Então, não sei qual foi o impacto dela ali mas nos jogos, assim, sempre foi um prazer ver esse personagem, né, a Clementine, aparecendo nas continuações e demonstrando o crescimento dela desde criança, chegando na parte adolescente e depois a adulta. Muito bacana. Só para terminar de citar aqui uma liderança The Walking Dead, a gente teve a Maggie, que foi líder de Biotop, saiu, voltou. Agora tem a Pamela Milton em Commonwealth, que inclusive no último episódio foi conversar com a Maggie, foi convidar eles para poder se juntar à comunidade. Então, The Walking Dead tem aí algumas mulheres com bastante
carisma e bastante potencial, né? São personagens bem aproveitados. Seguindo aqui a nossa lista, temos a Ellie, de The Last of Us. The Last of Us, que é um jogo que eu não joguei, então quem vai comentar sobre ela para vocês é o Giliard. Então, né, tem toda aquela relação, né, que o Joel tem que cumprir uma missão junto com ela. Eu não vou dar spoilers, acho que a história ali é bem importante, então vou tentar não citar praticamente nada, mas mostra essa relação em que os dois vão tendo no caminho e qual vai ser o desfecho. Claro, é um jogo mais antigo, né? Tem aquela regra dos 10 anos do spoiler, não é? Que o povo costuma citar, mas eu não vou citar, eu acredito que todo mundo tem que jogar. É um excelente jogo, assim como o 2, aí já demonstra uma Ellie que já aprendeu muito mais coisas, já tá mais madura, já tem outra forma de observar o mundo, e vai ter aí o seriado, que eu não sei quando vai lançar, não é? Que é baseado nesse universo de The Last of Us, não sei quando que tá agendado a data, mas a Ellie é outra personagem incrível que foi, assim, criado com primor pela Naughty Dog. Sony, valeu aí, Naughty Dog, parabéns, fizeram um excelente trabalho. Então vai, da Ellie de The Last of Us. E a próxima aqui da nossa lista vai ser a Madeline, de Celeste. Celeste, que é um jogo que tem desenvolvedor brasileiro, se eu não me engano. E a história da Madeline, ela é interessante, ela tá aqui na nossa lista porque ela é uma mulher trans. Mesmo que você não tenha percebido naqueles pixels, ela é uma mulher trans. E sabe por que você não percebeu só por aqueles pixels? Porque na vida real você também não vai perceber. Então, acho que já passou da hora da gente ficar debatendo essa questão de machismo e preconceito. E a pessoa cuida mais da sua própria vida e deixa que as outras sigam a vida delas felizes, conforme elas bem quiserem. Então, uma mulher trans, a Madeline do jogo Celeste. Quer comentar sobre ela, Giliard? Claro, esse jogo aqui é daquele gênero, sabe, bem famoso, o quebra-controle, sabe? E é um jogo extremamente difícil ali, não difícil, né? É uma repetição que você vai melhorando sempre para seguir adiante, mostrando essa evolução que, como se fosse acompanhando a evolução do personagem, escalando a montanha, a Celeste lá, para encontrar o objetivo dela. Não vou citar também os motivos que a levam, mas demonstra isso, a pessoa superando obstáculos e objetivos. E a parte de preconceito, etc, olha, sabe, vamos só viver as nossas vidas, procurando sempre o melhor para nós, a gente ser feliz e deixar que os outros procurem o melhor para eles, e a gente tem que respeitar e simplesmente falar para as pessoas, vamos cuidar das nossas vidas e vamos buscar a felicidade. Acho que é isso que é importante, sempre frisar isso. Exatamente. Então, Madeline. E a próxima, essa daí, ela já foi queridinha do mundo e voltou a ser a queridinha do mundo. É a Trinity, do filme Matrix. Matrix, que teve aí a sua trilogia ali no fim dos anos 90, início dos anos 2000. Inclusive, tivemos um podcast falando sobre Matrix. Se vocês procurarem aqui, vocês vão ver nosso podcast falando sobre Matrix 4, o que nós esperávamos, onde o Rafael e eu ficamos conversando por quase uma hora sobre a trajetória dos filmes de super-heróis. E lá a gente citou como que Matrix influenciou todo esse universo. E temos aqui na nossa lista Trinity. Já que nós estamos vivendo a época dos filmes de super-herói, das séries de super-herói, né? Então, temos aqui a Trinity do Matrix. E Matrix 4 foi lançado agora no fim de 2021 e a personagem voltou. Quer comentar sobre ela, Giliard? Claro, eu lembro que quando surgiu Matrix tinha personagens muito impactantes, né? O Keanu Reeves, o Neo, né? E tinha o Lawrence Fishburne como, acho que o maior de todos, o Morpheus ali, mas também tinha a grande contribuição da Trinity, mostrando uma pessoa que acreditava na ideia, né, da questão da Matrix, né, fora dela, a liberdade, etc. E sempre foi impactante em todos os filmes, inclusive nesse último. Tem alguns probleminhas ali e tal, tem lá a crítica, tem outros, o podcast, como você citou, mas é um personagem muito impactante na história aí dos filmes e da cultura pop no geral. Então a Trinity é
um ótimo personagem. E a Carrie-Anne Moss fez um excelente trabalho dando vida a ela. Mais uma personagem da nossa lista. Agora, a gente tem aqui um filme um pouquinho menos recente, que é Mad Max. E nós estamos falando de Tina Turner. Tina Turner, a cantora, que ela fez uma participação no filme também. Eu não assisti o filme que ela apareceu, então o Giliard vai contar para vocês um pouco mais sobre a personagem dela. Tem o universo lá de Mad Max, né? O mundo como conhecemos acabou, né? Então as pessoas se tornaram um pouco mais selvagens e etc. E tem a personagem dela que, pelo nome, eu não me lembro do nome especificamente, mas eu lembro que ela liderava um pessoal, e o mais marcante mesmo é a trilha sonora quando ela canta, né? Da música ali. We don't need another hero. Nós não precisamos de outro herói ou um novo herói. E casa muito bem com aquela questão do Mad Max ali, pelo menos na minha visão, da parte de que surgem heróis a todo instante, aí de repente eles estão fazendo coisas que não devem, sabe assim? São alçados a esse posto que tem esse título, né, herói, muito importante, e de repente depois está fazendo o que não deve, causando problemas. Então veja assim, a música, né, ela é uma excelente cantora, ela não era mais focada nessa parte de interpretar, mas sim na parte musical. Ela é fantástica, uma mulher incrível, e que fez a atuação num filme que, com uma trilha sonora, Mad Max aí, a Cúpula do Trovão, a linda Cúpula do Trovão. Mais um filme aí, clássico dos clássicos, né, Mad Max. Ele teve agora recentemente, 2016, se eu não me engano, por aí, Estrada da Fúria, que teve também lá a Furiosa, né, com a Charlize Theron. Então, Mad Max está aí mostrando que as mulheres são personagens capazes de sobreviver no mundo pós-apocalíptico, distópico ali, né? E você sobreviveria? Eu acho que eu seria um dos primeiros a desistir, porque é só fazer 34 graus aqui no interior que eu já tô quase desistindo, já tenho que correr para trás do meu plano funerário, então eu não sei se eu resistiria igual essas mulheres, né? Possivelmente eu também não ia conseguir. Ia estar Imagina você que reclama do calor, né? Como não seria esse mundo sem ventilador, hein, Ricardo? É muito... Não quero. Deixa pras mulheres. Eu prefiro continuar aqui no sexo frágil mesmo. Depois da Tina Turner, a gente tem aqui... Vamos fazer duas citações para ter ponto e contraponto, para ninguém ficar bravo, ninguém ficar chateado com a gente, tá? Então, nós vamos citar uma da DC pros DCzetes e uma da Marvel pras Marvetes. Nós vamos citar aqui a Princesa Diana, conhecida como Mulher Maravilha, e também a Wanda, que é a Feiticeira Escarlate. Então temos aqui essas duas personagens que são muito marcantes na contemporaneidade da DC e da Marvel, principalmente nos cinemas. E muito interessante que, assim, ao contrário do que nós víamos lá nos anos 70, 80, 90, onde a personagem da Mulher Maravilha, ela era meio que a namorada do Superman, sendo que ele já era casado com a Lois Lane, né? Ela era uma heroína meio frágil e tal, embora heroína, e bastante sexualizada. Atualmente, a Gal Gadot, né, a nossa atual Mulher Maravilha, conseguiu reverter isso. E de forma muito bem dirigida, bem trabalhada, conseguiu quebrar esses estereótipos. Então a Mulher Maravilha tá aí para citar o lado mais heróico. Embora digam que a DC assim, tem os filmes mais darks, então a gente vai citar o lado da luz, o lado heróico. E do outro lado, nós temos a Wanda, que já que dizem que a Marvel tem os filmes mais coloridinhos, tudo mais paz e amor, ela que é uma personagem um pouco mais dark, talvez a personagem mais poderosa de todo o universo Marvel,
e ainda não sabe disso. E ela teve destaque recentemente com a série WandaVision, que mostrou esse lado meio antagonista, meio perdido dela. E aparentemente, no filme do Doutor Estranho, que vai ser lançado daqui a pouquinho, ela vai ter uma participação e parece que não é muito das heroínas, né? Ela parece que vai ser meio antagonista, meio vilã. Então, fizemos aí um ponto e um contraponto, mostrando, inclusive, visões opostas do que nós estamos acostumados a ver, né? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um filme com uma pegada mais sombria, mais dark, da Marvel. E Mulher Maravilha, com uma pegada mais investigativa e menos dark, da DC. Olha, até parece que foi coincidência, né? Mas não, a gente planejou isso daqui pra vocês mesmo. E aí, o que você quer falar sobre elas, Gilly? Eu conheço muito mais assim a Mulher Maravilha, né, com os desenhos que passava lá no SBT quando eu era criança, né? Já faz um bom tempo que eu fui criança, né? Mas a Mulher Maravilha teve uma evolução e essa mudança que você já citou com propriedade. E hoje ela é um personagem que tem uma outra visão do que lá do passado, nos primórdios. Então, a Gal Gadot fez um excelente trabalho de interpretação. Alguns filmes podem ter algumas críticas, né? As pessoas podem não gostar, outras podem. Mas o personagem eu vejo que ele tá num ponto excelente, é o melhor momento, assim, da Mulher Maravilha, na minha concepção. E a Wanda, né? Não preciso citar muito, é só ver o sucesso que fez aí o seriado, né? Que teve o podcast aqui, como é que é? As teorias, não foi? As teorias. A Que gente foi... fez acho, uns 3 episódios falando sobre WandaVision, comentando o que a gente tava achando, teorias pro final, depois comentando o final verdadeiro, que a gente viajou mais do que os diretores da Marvel. Então, mas a importância demonstrou que o que foi criado, ou o que estava sendo criado, né, com os episódios sendo lançados, mostrou o engajamento das pessoas e que o personagem é relevante e trouxe assim um público para querer saber, nossa, esse personagem vai aparecer no filme, vou acompanhar, gostei muito do seriado, quero saber qual é a participação que ela vai ter, qual vai ser a performance, o que vai acontecer na história. Então, 2 personagens aqui ótimos e que estão em alta nesse momento, assim, com os filmes aí sendo lançados. Acho interessante aí o contraponto que foi feito. Exatamente. Você falou que você conhecia a Mulher Maravilha desde a sua infância, que já faz algum tempo. Eu, como sou muito mais jovem, eu só conheci a Mulher Maravilha lá naquela época que saiu aquela música Superman ficou fraco, o pinguim jogou kryptonita. Eu sou bem mais jovem, sou da geração, sei lá, a mais nova aí. Depois da Wanda e da Princesa Diana, e nós não estamos falando da Lady Di, que teve uma morte num trágico acidente, que também é uma personagem muito importante na história da humanidade, né? Mas aqui nós estamos falando só dos fictícios. Temos também a Ellen Ripley, da série Alien. Então, vocês que gostam da série Alien, inclusive essa personagem ela não costuma aparecer muito em listas, assim, né, de mulheres, de dia a dia das mulheres, né? Então a gente resolveu colocar ela aqui para poder sair um pouquinho do mainstream. E o Giri vai contar um pouco mais sobre ela para vocês. Tem o personagem, né, dá nome, né, o Alien, né, todo mundo deve, né, lembrar como ele é, o que ele faz, né, que ele morre ou ele sofre um ferimento, o sangue dele é ácido, tem a língua que tem uma boquinha, sabe? É todo estranho, né, aquele personagem. Todo mundo lembra, o que o Alien faz? Ele pula da sua barriga com carinha de bobo. Então, tem toda essa criação, né, esse personagem. Então, a Ripley é dos filmes mais antigos lá, em 1979, 86, 92, 97, então vê que já tá bem lá no passado, né? Agora, nos jogos, a personagem já apareceu mais recentemente, no Alien Isolation, em 2014. Então, é uma personagem, né, que, imagina, repleto de aliens que podem te matar a qualquer momento, ácido, você dá um tiro, ele espirra o sangue, entre muitas aspas, né? Com ácido lá e você começa a se queimar. Então, assim, demonstra a sobrevivência que a personagem
teve naquele universo completamente inóspito que os filmes Alien criaram enquanto ela estava participando, né? Depois a personagem, os filmes continuaram a história e ela acabou deixando de lado o personagem Ellen Ripley. Ellen Ripley tá aí com vocês, um nome meio fora da curva aqui, né? E mais um que talvez já tenha aparecido em algumas listas, mas também não é dos mais frequentes, que é Sarah Connor, do Exterminador do Futuro. Então, assim, a Sarah, ela é basicamente a mãe do personagem principal, que não o Exterminador, né? E eu lembro bastante dela no Exterminador do Futuro 2, né? Que é o filme talvez o melhor de todos da franquia. E eu geralmente lembro das cenas do hospital e da cena que ela morre. Que ela morre, mas não morre, né? Porque acontece um plot twist muito bacana. Então, Sarah Connor também, ela lutou, correu, fugiu e embora tudo isso ela tenha basicamente sido resgatada, socorrida, ela teve um papel muito importante. E isso mostra que estava começando a dar os primeiros passos para a mulher no cinema, na ficção, não ser apenas um recurso de roteiro para colocar brutamontes para se agredirem, se matarem. Então, ela já estava ali dando esses passos para uma mulher mais independente, mais ousada. E aí, o que você acha, Gigi, dela? Ela é um personagem que demonstra a evolução. No primeiro filme, ela dependeu para sobreviver do Kyle Reese, né? Todo o filme lá, ela é acompanhada por esse soldado vindo do futuro. E aí mostra a fragilidade dela, né? Com aquele evento novo, né? Um robô, um ciborgue, um exterminador destruindo tudo, querendo matar ela, porque ela no futuro ia ter o filho que causaria problemas para eles e impedir que a humanidade fosse completamente escravizada ou destruída. Então tem essa questão, e no segundo filme demonstra o que ela se tornou. Ela se tornou altamente capaz, ela se tornou um soldado, ela tinha técnicas de aprendizado, então assim, a evolução do personagem. E no último filme, infelizmente, assim, não ficou muito bom, mas quando a Linda Hamilton, que é a que interpretou a Sarah Connor, voltou, eu achei incrível ela ter voltado pro filme para ela interpretar este personagem em especial, mostrando que as pessoas ainda se lembravam dela e queriam ela, não sei porque apareceu nos outros, né, decisão das pessoas, mas o personagem em si eu acho incrível. Sarah Connor sempre, mulheres nos filmes capazes e que desses brutamontes, né, Schwarzenegger e etc. Tá aí sempre lembrando Sarah Connor. A Linda Hamilton na performance dela ficou incrível no Exterminador do Futuro 2. Se não assistiram, assistam. Exatamente. Se vocês quiserem começar a assistir a franquia Exterminador do Futuro, recomendo que comecem pelo 2. Porque aí vocês assistem o 2, depois vocês vão assistir o 1 pra entender o começo, e aí vocês voltam a assistir o 2 de novo pra assistir o 3, o 4 e assim por diante, tá? O 2 vale a pena ser assistido 2 vezes. E aqui a gente tem, pra terminar a nossa lista assim, das principais que nós vamos citar, a Halle Berry. Halle Berry, que foi ninguém menos do que a Tempestade, lá no primeiro X-Men. Ela é uma atriz também de muito sucesso, ganhou até Oscar já de melhor atriz. Então, Halle Berry, ela fez a Tempestade na primeira trilogia dos X-Men. Depois ela fez outros filmes, mas vamos focar nesse daqui, onde ela teve um papel bastante interessante, porque quando estava começando ali a surgirem os filmes de super-heróis, como nós falamos no podcast passado já há algum tempo sobre super-heróis, a gente citou muito sobre aqueles X-Men, o primeiro X-Men, o filme, onde o pessoal se inspirou muito ali no visual de Matrix, com roupa de couro, essas coisas tudo, e os efeitos especiais estavam começando a ficar aprimorados por causa da evolução tecnológica da própria época. E a Halle Berry, ela se destacou, porque a Tempestade era uma personagem muito popular nos quadrinhos, nos jogos,
principalmente pelos poderes dela, né? E foi quando estavam começando a ter efeitos de qualidade suficiente para a gente ver, né? Uma tempestade se formando, raios, personagem voando. Então a tecnologia possibilitou tudo isso e a Halle Berry, ela é uma ali das matriarcas dos filmes de herói, né? Halle Berry junto com a Elektra também. Então, a Trinity. Então, basicamente, assim, a Tempestade, a Elektra e a Trinity, elas foram inspirações para começar esse universo de heróis que a gente tem hoje. O que você acha aí, Gi? A Halle Berry é oscarizada, né? Foi premiada aí com... Acho que a condecoração máxima que podemos falar, né? Que pode receber. De premiações, vamos dizer assim, né? Tem outros, né? BAFTA, entre outros, mas o Oscar é sempre o mais glamouroso, vamos colocar assim. E eu lembro Mais popular. E aí eu lembro sempre desse filme do X-Men, que é antigo, em 2000, ó, 22 anos atrás, né? Não sei, talvez 21, depende da data ali de lançamento, mas quase 22 anos atrás. E a personagem dela, a Tempestade, né? O X-Men tem uma história interessante, né? Mostra do preconceito, né? Da aceitação entre humanos, não humanos ali, as pessoas que só queriam ser aceitas no meio ali da humanidade, poder viver em suas vidas, e aí tem essas brigas, né? Perseguições, e etc, etc. Então, é um personagem ótimo, a Tempestade, e ela cumpriu o papel, ela fez vários outros filmes, ganhou prêmios depois. Infelizmente teve uns filmes aí meio complicados, mas assim, é uma atriz excelente que participou de vários outros trabalhos incrivelmente impactantes, especialmente nesses filmes do X-Men, né? Os mais antigos lá, eu achei espetacular a performance dela. Vocês podem ignorar, tá, gente? Não precisa assistir, não. Assista só se você for muito fã da Halle, tá? Senão, pode esperar o próximo reboot. Bom, então essa daqui foi a nossa lista principal. Agora nós temos aqui algumas menções honrosas. Então, ó, por exemplo, falando de mulheres no cinema, nós temos a Princesa Leia, do Star Wars. A gente tava falando aqui da Mulher Maravilha, como que era o estereótipo da mulher no cinema, que ela era apenas um recurso de roteiro para colocar os homens em ação. A Princesa Leia, ela começou como líder rebelde, líder da força rebelde. Então ela colocava os homens em ação, mas ela que comandava a ação. Então acabou que durante o percurso ela foi sequestrada, porque tínhamos o galã do Harrison Ford, que roubou a cena do Mark... que era o ator do Luke Skywalker. Então aconteceu isso daí, ela fez a parte dela, mas ela já estava mexendo na transição da mulher como a indefesa e seguindo para a mulher guerreira. E a Mulher Maravilha foi dando continuidade para isso. E aí, partindo para os games. Nos games, aqui as menções honrosas são Lara Croft, Samus Aran, Princesa Peach e Joana Dark. Lara Croft do Tomb Raider. Depois de Liard falar mais sobre ela. Samus Aran, para quem não sabe, é a personagem do jogo Metroid. Ela é uma exploradora espacial. Então, ela não é tão indefesa. Ela às vezes explora planetas hostis totalmente sozinha. E ela sai viva. Tá certo que o jogo tem ali a possibilidade de um final que você vê ela só de biquíni. Era isso que a gente queria nos anos 90. Felizmente o tempo passou. E alguns homens, talvez a maioria, tenha tido uma evolução muito positiva quanto a isso e gostam muito da personagem. Inclusive, muitos nem sabiam que ela era uma mulher. Alguns estão descobrindo isso só hoje nesse podcast. Então, se você é meio... acha que personagem feminino
é menos interessante e ama Metroid, tá aí o tapa na sua cara. Além disso, a Princesa Peach do Mario, que ela é um caso de recurso de roteiro para poder ter ação, ela é sempre a princesa sequestrada, que não sei o que. Era, tá? Porque a Princesa Peach, principalmente no Mario Kart, ela é destruidora. Então ela teve também a sua evolução ao longo do tempo. Ela ainda é sequestrada, mas não é só como mero recurso de roteiro atualmente, tá bom? E Joana Dark, do Perfect Dark, que é um jogo... Ele meio que deu origem aos jogos de estilo stealth, mas talvez ele não tenha tido a fama e o reconhecimento necessário, porque ele saiu para o Nintendo 64 na época que o PlayStation 2, o PlayStation 1, aliás, estava atropelando tudo e todos. Então, Giliard, comenta aí sobre as nossas menções honrosas. A Leia não precisa de muito mais comentários, né? Ela é um personagem aí incrivelmente importante em toda a história de Star Wars, né? Assim como outros personagens, mas ela, sim, acho que é a mulher mais importante e mais importante até que muitos dos personagens aí, dos homens e etc. Ela é um personagem incrivelmente importante e demonstra a evolução dela também, assim, nos filmes, né? Que ela depois luta, a liderança, entre outros aspectos. Então, assim, Star Wars, se não assistiu, assista. São ótimos filmes. Importante não só para os filmes do Star Wars, mas para a história do cinema. Porque sim, até então as mulheres não tinham o menor protagonismo. E ela era uma mulher que pegava a arma e saía matando soldado, né? Então, lá na década de 70, em 77, ninguém ia imaginar uma coisa dessas. Sim. Então, tá aí. E em seguida tem a Lara Croft, já citado, né? Bem antigo o personagem, se eu não me engano, de 1996, né? A primeira aparição ali. Então, tem os jogos, tem os filmes, tem um filme mais recente e tem a trilogia mais recente que eu achei incrivelmente ótima em recontar assim o início, né? Dá uma melhorada lá, porque no passado, né, não havia muitos recursos, mas eu achei essa trilogia aí, Tomb Raider, começou em 2013, aí pega outros dois jogos, são ótimos para mostrar a personagem, né, a roupagem nova que a personagem recebeu e o aprendizado dela em sobreviver por causa das explorações e etc. Basta dizer assim, né, que antes de Uncharted havia Tomb Raider. Então, lembre-se sempre disso, quando você estiver jogando Nathan Drake, dá uma olhada lá no Tomb Raider também, que tem uns jogos interessantes lá. Tem uns que são meio ruinzinhos, mas a personagem, a Lara Croft, demonstra, assim, o valor desse aprendizado de a pessoa explorar a capacidade, etc. Samus Aran, personagem antigo também, né? Metroid, um jogo bem famoso da Nintendo, mas altamente capaz, explora aí, grande exploradora. A Princesa Peach, né? Fica assim, a não ser que a gente lembre o Super Mario All Stars, que tinha lá o joguinho que pode jogar e ela não fica só sendo sequestrada lá, ou feita em cativeiro, não é? Super Mario All Stars, que contém um joguinho lá, que não é oficial, né? É um... De jogar a cebolinha dos inimigos lá, um sabanete, muito divertido. Isso a gente conta depois, quem sabe, em outro podcast, a história desse jogo aí, o que a Nintendo fez. E a Joana Dark aí, né, que é do Perfect Dark, tava um pouco esquecido lá, é um pouco antigo, lá do começo dos anos 2000, até que a aquisição da Microsoft, né, com a Rare, e aí resolveram trazer de volta a personagem. Então, vamos aguardar aí novas informações, parece que tem um trailer, alguma demonstração por vir, quem sabe na E3 de 2022, mas a personagem aí não é tão famosa assim, mas pelo nome pode ser lembrado a Joana Dark, lá da época antiga, sabe? Que, não sei se tem nos livros de história, né? Não sei como tá os livros de história hoje, né? Mas lá da guerra dos 100 anos, né? E acabou sendo morta, né? Trágico e etc. Então, ela foi canonizada, né? Pela Igreja Católica, se eu não me engano. Recebeu o título de santa, né? Santa padroeira lá da França. Então, demonstra assim Procura, se quiserem saber mais, né,
sobre a história da Joana Dark lá, dá uma pesquisadinha lá, vocês vão encontrar umas coisas bem interessantes da capacidade dela. Em tão pouco tempo de vida, infelizmente, acabou morrendo aí, bem jovem, conforme aí as fontes, 19 anos. Mas... gente. 19 anos, no século XV, a mulher liderando exército e sendo morta, acusada de bruxaria, hein? Então, é uma personagem muito marcante na história da humanidade. Tem muitas Joanas Dark por aí que a gente conhece hoje em dia. E talvez algumas não saibam de onde vem uma das anônimas históricas dela. Então, se você às vezes conhece alguma, tenta conversar com ela se ela sabe de outra Joana Dark histórica, né, da origem do nome, digamos assim, que provavelmente ela deve saber e vai te contar com muito prazer, com muito orgulho sobre a origem do nome dela, e vai ser muito bacana para vocês. Pesquisem, saibam mais sobre Joana Dark e sobre outras mulheres heroínas e protagonistas da história da humanidade, da história dos games, da história do cinema, da história da TV. Vocês vão sempre ver que as mulheres sempre estiveram ali lutando para ter o seu espaço conquistado cada dia. Bom, quer falar mais alguma coisa aí pro pessoal, Giliard, antes da gente encerrar? Agradecer a contribuição aí de todas essas mulheres históricas, né? Joana Dark e também das grandes atrizes aí que a gente citou, personagens que foram criados. Espero ver novos personagens sendo criados para demonstrar aí a capacidade toda essa capacidade que as mulheres sempre tiveram, mas que tiveram que lutar aí ao longo dos tempos para conseguir ter esse holofote aí pelos problemas que o mundo, né, acaba tendo. Mas agradecer aí a todas as mulheres, muito obrigado e feliz Dia Internacional das Mulheres. Isso aí, pessoal. Um feliz Dia Internacional das Mulheres para todos vocês. E para você que assistiu o nosso podcast até aqui, não esqueça de seguir nossas redes sociais. Nosso Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, até o TikTok, para poder receber sempre notícias e novidades, conteúdo super empolgante que nós temos especialmente para vocês, além de se inscrever na newsletter do nosso site, para vocês poderem receber todo final de semana um resumo das principais notícias, tá joia? Então, quero agradecer a vocês que nos acompanharam até agora, agradecer a você, Gili, muito obrigado por ter participado aqui desse podcast, manda um abraço aí pra galera. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, seja ao vivo, seja posteriormente. Muito obrigado aí pelo convite, Ricardo. Abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês também e até a próxima. Tchau, tchau.